pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, falando diretamente do interior do estado de São Paulo, aqui na cidade de Presidente Prudente, e esse é mais o volume dos Sons da Gruta, olha só, o 10º volume do nosso podcast aqui no meu blog. Hoje vamos falar de dicas de fotografia, novamente, olha só, estamos aí voltando ao nosso tema principal aqui do nosso podcast, que são as dicas de fotografia, e a gente vai falar das regras e premissas para você se aventurar no mundo da fotografia autoral, do ensaio fotográfico e da fotografia fine art. A gente volta depois do recadinho. Então, gente, estamos aqui em mais um volume. Pô, 30 dias desde o último podcast, que droga, né? Eu quero que vocês me desculpem. Vocês sabem, eu já falei pra vocês que o podcast não é um podcast profissional, é um podcast que eu faço para me divertir. Ele começou principalmente como um canal de comunicação entre os meus alunos dos cursos de fotografia e, infelizmente, nos últimos 30 dias eu tive uma carga de trabalho muito grande e eu não pude me dedicar à gravação do podcast. Eu peço perdão pra vocês e estamos aqui com mais esse volume. O único recadinho que eu tenho hoje pra vocês, olha que bacana, não é oficial ainda, estamos esperando aí assinar o contrato, mas ao que tudo indica, estaremos no mês de junho na cidade de Teodoro Sampaio com o curso, com o workshop desse programa de hoje, de ensaio fotográfico. A gente vai estar lá no dia 16, 23, 30 de junho e 7 de julho. É mais um workshop, mais uma oficina bancada aí pelo projeto das oficinas culturais no estado de São Paulo, em parceria com a prefeitura de Teodoro Sampaio. É gratuito, né? São 4 sábados com 3 horas de curso cada um, então totalizando aí 12 horas, né? De 12 horas aula, onde a gente vai falar de um pouco de teoria sobre a questão do ensaio fotográfico, da fotografia fine art e também da fotografia autoral. Mas a intenção do curso é que ele seja mais de 70% do curso prático. Então eu vou ensinar a galera a como fazer o ensaio fotográfico. Todo mundo vai decidir em conjunto o que nós vamos fotografar e a gente vai se divertir muito nesse curso. Então, se você é de Teodoro Sampaio, se você é da região de Teodoro Sampaio, ou você é até mais longe, né? Porque, afinal de contas, é um curso gratuito, então compensa você bancar aí o seu transporte por 4 dias e você tá interessado, você vai ter que fazer a inscrição via Prefeitura de Teodoro Sampaio, via Secretaria de Cultura da cidade de Teodoro Sampaio. Assim que a gente tiver todos os pormenores, o telefone de contato, tudo certinho, a gente vai soltar aí cartazinhos nas nossas redes sociais, como Facebook, Twitter, Flick, Instagram, e você vai ter todas as informações de como se inscrever em mais esse curso gratuito das oficinas culturais. Beleza? Vamos pro nosso papo então, porque tem muita informação para falar e eu não quero que esse podcast fique muito longo, porque afinal de contas, né, quanto mais sucinto, mais compacto, melhor para quem está ouvindo. Ensaio fotográfico, a gente tem que falar algumas coisinhas aí que tangem a fotografia. Eu gosto muito de começar o curso de ensaio fotográfico. Para você que já fez o curso de ensaio fotográfico comigo, você vai reconhecer essa frase do José Medeiros, que ele diz assim: fotografia é aquilo que vemos, porém aquilo que vemos depende de quem somos. Essa frase é muito verdadeira. Eu brinco com os meus alunos que todo mundo devia ter essa frase tatuada, né, no peito, tatuada no braço, para toda vez que entrar num período de dúvidas na fotografia, olhar para essa frase e tentar achar novamente o seu caminho. Eu digo para as pessoas que quando você tem a fotografia como paixão, quando você se entrega à fotografia, algumas coisinhas acontecem. A primeira dela é que você acaba definindo aquilo que você gosta de fotografar. Eu vejo muita gente iniciando na fotografia, que quando eu faço, quem me conhece sabe que é a primeira pergunta que eu faço nos workshops para todos os alunos: o que você gosta de fotografar? Quando a pessoa fala para mim: olha, eu gosto de fotografar de tudo um pouco, eu olho para essa pessoa e penso: você ainda não se achou, você ainda não decidiu aquilo que é importante para você dentro da fotografia, e você ainda vai passar por essa escolha, você ainda vai passar por aquilo que eu chamo de grandes crises, né, da produção fotográfica. Eu tive algumas crises fotográficas na minha vida, sabe? Aquele período onde você acaba questionando aquilo que você está fazendo. A primeira delas aconteceu uns 15 anos atrás, mais ou menos, onde eu fiquei realmente deprimido, onde eu fiquei muito para baixo, e o meu pensamento sempre era o seguinte: olha, se eu sair daqui de casa agora, tropeçar, bater a cabeça no paralelepípedo e morrer, as pessoas que vão ver posteriormente a minha morte, as minhas fotos,
O que elas vão dizer de mim? O que elas vão contar sobre o meu trabalho? Bem, naquela época, ninguém ia falar muita coisa, porque era uma mistureba de vários temas, de várias coisas diferentes. E eu fiquei bem aí 1 ano sem fotografar. Eu entrei numa crise braba mesmo. Quem me conheceu na época sabe disso. E depois disso, depois dessa primeira crise, é que eu emergi como fotógrafo melhor, que eu emergi como fotógrafo com um foco, né? Ó, o trocadilho, com um foco melhor naquilo que eu gostaria de fotografar, naquilo que realmente que foi a determinação, assim, do que eu faria. E 2 pessoas foram muito importantes para esse... 2 fotógrafos foram muito importantes para essa minha decisão. O primeiro dele foi o grande Iatan Canabrava, que eu acho hoje ainda, e acho não, tenho certeza, um dos melhores e mais importantes fotógrafos do Brasil. É um cara que ele que me ensinou o que é o ensaio fotográfico. Ele veio a Prudente algumas vezes ministrar oficinas através do projeto das oficinas culturais e eu pude participar dessas oficinas e ele mostrou o caminho, a luz e a glória para mim, né? Mostrou o que era o ensaio fotográfico, mostrou para mim como trabalhar esses projetos fotográficos. Então, um grande abraço aí pro Iatan, que foi um cara que foi muito importante na minha formação fotográfica. E o outro rapaz, o outro fotógrafo, o outro grande fotógrafo que foi importante para minha formação foi o Emídio Luigi. Eu conheci o Emídio Luigi pela primeira vez em 1997, já se vão 21 anos que eu conheci o Emídio. A gente fez uma oficina, a gente fez a oficina dele chamada Caçadores de Imagem em Presidente Prudente. Foi o primeiro grande e importante professor de fotografia que eu tive. E ele tem um trabalho muito bacana de etnofotografia, uma coisa muito legal, uma coisa maravilhosa. Ele lançou um livro ano passado chamado Itália Mia, das viagens que ele faz pra Itália, né? Porque ele é descendente, imigrante, né? Veio muito criança pro Brasil, mas ele volta pra Itália todo ano e ano passado ele lançou um livro, né, contando as histórias e as imagens dessas viagens que ele faz pra Itália. Então, são as 2 pessoas aí que estão no gênese da minha formação e que me jogaram aí o que eu digo que são os responsáveis pelo que eu sou hoje. Pra gente começar a pensar o que a gente vai discutir nesse podcast, a gente tem 3 discussões, 3 assuntos, 3 temas muito importantes que a gente tem que pensar. O que é uma boa fotografia? É o primeiro tema. O que é arte? Não vou entrar aqui na discussão mais aprofundada do que seria a arte, mas a principal questão, a fotografia é arte. Vocês já pensaram nisso? Vocês já se pegaram pensando, olha, a fotografia é uma forma de arte? Essa é a segunda questão que a gente tem que pensar. E a terceira questão é, depois de eu pensar em todos esses assuntos, qual o caminho a seguir? O que eu posso fazer para transformar minha fotografia? O que eu posso fazer para começar a trabalhar a fotografia de uma maneira um pouco mais séria? Bem, se você procurar em alguns, existem manuais para tudo, né? Existem gente que cria regras para tudo. Vide aí os trilhões de regras fotográficas de composição que nós temos, né? Então sempre tem alguém para criar uma regra. Existe aí umas regrinhas dizendo o que seria uma boa fotografia. Que uma boa fotografia ela tem que ter estética, ela tem que ter originalidade, ela tem que ter validação externa e ela tem que ter transgressão. Bem, vamos conversar sobre esses 4 pontozinhos do que seria uma grande fotografia. Estética, legal. Como você constrói a estética? A estética você constrói através das suas referências, através de estudo, através de visita a galerias de arte, comprar livros de arte fotográfica, comprar livros de história da arte. Você observar o que os outros fotógrafos, pintores, esculturas também, né? Quem faz escultores estão fazendo, você vai começar a construir na sua cabeça a sua noção de estética. Então, sim, realmente, eu acho que estética na fotografia é muito importante. A gente vai falar mais disso no decorrer desse podcast. Originalidade. Esse é um tema complicado. O que hoje ainda não foi feito? Como fazer uma fotografia original hoje? O que seria essa fotografia original? Não sei. Eu acho que essa questão da originalidade é complicada, porque quase tudo já foi feito. Você pode, por exemplo, transformar algo que você já conheceu em algo diferente, colocando a sua personalidade. Eu não diria que isso é totalmente original, mas é uma coisa sua.
é uma coisa que você construiu. A validação externa eu acho muito importante. O que é validação externa? É alguém pegar a sua foto, você aí hoje, né, onde a maior parte das fotos hoje as pessoas acabam publicando no Facebook, acabam publicando no Instagram, ou seja, nas redes sociais aí do momento, e a validação externa é o observador ver essa foto e ele sentir alguma coisa em relação àquela imagem que você construiu. Ora, fotografia é uma forma de comunicação. Você está tentando passar alguma coisa para a pessoa. Você pode estar tentando passar uma informação pura e simples, ou você pode estar tentando passar um sentimento. Se o observador externo sentiu esse seu intuito de comunicação, né? Se ele deu uma validação externa para aquela imagem, a fotografia cumpriu o seu objetivo. Se o observador olha e ele não sente nada, ele não capta a sua mensagem, então aquela fotografia perdeu um pouco do objetivo dela. E a validação externa não tem que ser uma coisa positiva, ela pode ser uma coisa negativa. Você pode estar representando um ato ou alguma coisa que causa raiva, que causa desprezo, que causa nojo nas pessoas. Isso também é validação externa, ou seja, você está trazendo para aquela imagem algo que trouxe, né, o retorno da pessoa que está observando. E transgressão, eu não concordo que a fotografia tem que ser transgressora. Eu também gosto de fotografia fofinha. Quem me conhece sabe que eu gosto de fotografar flores, hibiscos principalmente, adoro fotografar hibiscos. Então, eu acho que não necessariamente a fotografia tem que ser transgressora, embora as transgressões chamem mais atenção. Então você tem que determinar aí o que vai ser importante para o seu trabalho. Pensar se a fotografia é ou não arte, eu acho que é uma discussão um pouco boba, porque a resposta é muito simples. Fotografia, todos os grandes fotógrafos que eu gosto, que eu respeito, têm uma opinião um pouco parecida com essa. Fotografia não é arte. Nossa, como assim fotografia não é arte? Pô, mas e aquele pessoal falando que faz arte com fotografia, aquele pessoal falando que fotografar é uma forma de arte. Não. A fotografia em si é um processo de captação de imagem, pura e simples. É uma coisa, hoje, digital mecânica, né? Antes do digital era química mecânica, tá? Agora, nada impede você, fotógrafo, de utilizar a fotografia para fins artísticos. Ou seja, ela vai ser o receptáculo de uma ideia, mas ela em si não é arte, ela é uma técnica. A arte é o que você está colocando nesse papel, é a ideia que você está representando, é aquilo que você vai construir, a história que você vai contar. Mas o que seria arte? Vamos fazer assim só uma pequena definição do que seria arte. A palavra deriva do latim ars, artes, que significa maneira de ser ou de agir, profissão, habilidade natural ou adquirida, e, na cultura greco-romana, possui o sentido de ofício, habilidade. Olha só, então, nesse conceito, até ali o Renascimento, a arte era habilidade. Para você ser um artista, você precisava saber pintar, você precisava saber esculpir, ou seja, você teria que ter uma habilidade manual. Esse é o conceito básico que a gente tem aí de arte. Nesse quesito, a gente tem as incríveis esculturas de mármore com tecidos transparentes do Antônio Corradini, que viveu lá entre 1688 e 1752. Vou deixar aí para vocês um link no post dessas esculturas fenomenais. E outro exemplo assim que eu acho bárbaro da questão da arte como habilidade é a estátua Rapto de Proserpina, do Gian Lorenzo Bernini, que viveu entre 1598 e 1680. Essa estátua mostra, né, aquele mito greco-romano do sequestro da Perséfone pelo Hades, tá? É uma estátua que tá lá no Vaticano, e se você olha assim os detalhes dessa estátua que é feita de mármore, você vê que as mãos do Hades, onde está tocando o corpo da Perséfone, tem um relevo, né, dele apertando a pele dela. Cara, isso é uma coisa fenomenal, isso é uma coisa fantástica. Vou deixar um link aí no post também para vocês verem o que era considerado arte naquela época. Hoje, o objeto artístico é uma reflexão, né? Que na arte contemporânea se apoia em qualquer suporte. O que é o suporte? Quadro, fotografia, escultura, qualquer coisa, tá? Então, na arte contemporânea, o objeto artístico é uma reflexão que está lá em qualquer suporte, seja social, econômico. Essa reflexão pode ser social, econômica e mesmo pessoal, que se dá pela sensação e reflexão estética. Hoje, o que importa é a motivação do artista.
e não a obra necessariamente. Aliás, a fotografia tem um pouco de culpa nisso daí. Por quê? Quando a fotografia surgiu, existiu um grande debate sobre se ela seria ou não arte. O que isso quer dizer? Olha, eu não precisava ter habilidade manual para fazer uma fotografia. Por isso que entrou essa discussão toda sobre se a fotografia é ou não é arte, tá? Eu não precisava ter habilidade manual. Era só um equipamento onde eu apontava, montava lá a minha composição e pegava a representação da realidade numa folha de papel ou base de cobre, ou seja, qualquer a outra placa de vidro, ou seja, qualquer outro suporte que o pessoal estivesse usando naquela época. O impacto da fotografia foi tão grande que o pessoal do Vaticano até se reuniu para decidir se era ou não pecado você ter uma representação fotográfica de uma pessoa. Olha só que maluquice. Hoje a gente acha isso absurdo, mas na época foi o que aconteceu. O fato da fotografia ter a possibilidade de você capturar a realidade do jeito que ela é, sem a necessidade de um pintor ficar lá vários dias pintando uma paisagem ou vários dias pintando uma pessoa, isso libertou a pintura pra aloprar, né? Qual que era o objetivo do pintor? Se esmerar na sua técnica para chegar o mais perto possível da representação da realidade. Agora a fotografia fazia isso. Eu não preciso mais ter a pintura como a responsável pela captação da realidade. A fotografia está fazendo isso. Então a gente pode aloprar, a gente pode se soltar, a gente pode fazer o que a gente quiser. Aí começam a aparecer todos aqueles movimentos de pintura, cubismo, dadaísmo, pinturas abstratas. Por quê? Porque a fotografia agora estava lá no papel de representação na realidade. Um exemplo muito interessante disso, que o que importa é o artista hoje e não necessariamente a obra, é o Kevin Ebersich. Olha só, Kevin Ebersich é um cara que ele ficou muito famoso por fazer retratos corporativos no Vale do Silício. O que é retrato corporativo? É aquela grande... Quem já leu a revista Exame, ou já entrou aí no site de uma grande empresa, de uma grande multinacional, a hora que você vai lá na aba dos presidentes, dos CEOs, né, das empresas, tem lá aquela foto dele de terno, às vezes tá na sala dele, ou tá na frente de uma estante de livros, ou tá na mesa que ele usa para gerenciar. Aquilo é um retrato corporativo. Existem fotógrafos especializados em fazerem retratos corporativos de grandes membros, né, dessa parte de gerenciamento das grandes empresas. E o Kevin Ebersich é muito famoso nos Estados Unidos fazendo isso, lá no Vale do Silício, né, que é onde rola uma grana bem legal. O Kevin, ele é tão famoso que ele chega a cobrar $150 mil para uma sessão de retratos corporativos. Isso se a imagem não tiver uso comercial. Pô, como assim uso comercial? Olha, eu não vou mandar essa imagem para uma revista, eu não vou pôr essa imagem no site, eu não vou divulgar essa imagem de qualquer maneira na mídia, né, ou em qualquer veículo de comunicação como jornais, sites, né? É uma sessão fotográfica que eu tô fazendo para você colocar aqui na parede, tá? Agora, se você for usar essa foto comercialmente, o valor da sessão sobe para $500 mil. Olha só que legal você cobrar $500 mil, $500 mil, para fazer uma sessão de retratos corporativos, né, de grandes figuras do Vale do Silício, que vão ser lá usadas no jornal, que vão ser usadas numa revista de negócio. Bem, é um sonho, né? Esse cara conseguiu atingir esse nível. E o Kevin, ele tem uma tara fotográfica, que é fazer foto de batata. Sim, cada um tem sua loucura. Ele é a batata mesmo, essa batata que a gente usa que a gente vai comer no batatão, né? Que a gente vai comer no Rusty Potato. Ele adora fazer fotos de batata. Então, ele tem muitas fotos de batata na parede da casa dele. E um belo dia, ele tava lá recebendo um milionário desses, né? Grandes donos de empresa na casa dele para uma visita, e esse milionário viu uma dessas fotos de uma batata na parede, um quadro que mede 162 por 162 centímetros, e ele olhou pro Kevin e falou: olha, eu quero comprar isso aqui, qual que é o valor que você quer nela? E o Kevin olhou pra ele e falou: olha, eu quero €1 milhão nessa foto. E o milionário pagou pra ele €1 milhão numa foto de batata quadrada, um pouco maior aí de 1,5 metro por lado. Ora, se você olha a foto da batata, vai ter um link no post para você ver essa negociação. Se você olha a foto da batata, é uma luz e uma foto que qualquer estudante de fotografia com poucas horas de estúdio fotográfico conseguiria fazer. Mas o que importa não é a foto da batata em si. O que importa é que ela foi feita pelo Kevin Ebersich. O que importa é o nome
da pessoa que fez. É a mesma coisa que eu tô lá num boteco comendo uma esfirra e sentado na mesa comigo está o Pablo Picasso. Aí o Pablo Picasso, um belo momento, pega lá um guardanapozinho de papel, desenha um smile e assina Pablo Picasso. Aquele smile no papel de guardanapo vai valer mais do que qualquer foto que eu possa fazer na minha vida, porque está assinado pelo Pablo Picasso. O importante em si não é o smile, o importante em si é quem fez o smile. Então, é isso que a gente pode pensar hoje, né, no que seria a arte. Eu gosto de um pensamento muito legal do Roland Barthes, que ele fala o seguinte: a verdadeira alma da fotografia está em interpretar a realidade, não apenas copiá-la. Nela há uma série de símbolos organizados pelo artista e o receptor os interpreta e os completa com mais símbolos do seu repertório. Fazer fotografia não é apenas apertar o disparador, tem que ter sensibilidade. Olha só, tudo isso que eu falei até agora foi só uma pequena introdução pra gente entrar no nosso assunto principal. Quando eu entrei lá na minha crise, quando eu fiquei lá mal porque eu queria fazer algo mais impactante dentro da fotografia e tal, eu me apeguei a 3 coisinhas muito legais. A 2, na realidade. A terceira apareceu faz pouco tempo, tá? A primeira é o seguinte: olha só, eu acho que o lance pra mim seria entrar no mundo dos ensaios fotográficos. Para entrar no mundo dos ensaios fotográficos, eu teria que entender o que era fotografia autoral. E a fotografia fine art apareceu há pouco tempo, tá? Então, há pouco tempo é que a fotografia fine art apareceu na minha vida, que eu tenho estudado o que é a fotografia fine art, que também é uma coisa que tem muita dúvida aí entre as pessoas. A fotografia autoral é simples de você entender. Fotografia de autor. Ah, não me diga. Sim, pode parecer fácil, mas no fim não é. Você ter uma identidade, você ter um estilo, você ter uma assinatura básica que faça a sua fotografia ser reconhecida, sabe? Olha só, sonho de todo fotógrafo, uma pessoa abrir um álbum, ou ver uma foto assim em cima da mesa, uma foto impressa, ou na internet mesmo, pensar uma foto que não está assinada, você não tem lá a indicação de quem fez ela, e a pessoa reconhece: olha só que legal, essa foto aqui tem toda a cara de ter sido feita pelo Gilson Lorente. Isso é o nirvana para o fotógrafo. Isso é o que todos nós buscamos, isso é o que todo mundo gostaria, mas é o que pouca gente consegue alcançar. A gente tem uma diferença entre fotografia autoral e a fotografia funcional. Fotografia funcional é aquela fotografia que a gente faz profissionalmente para o cliente que nos contrata. Olha só, uma fotografia funcional é uma fotografia de informação. Se alguém me contratou para registrar um evento, se alguém me contratou para registrar alguma coisa que está acontecendo, alguma festa familiar, alguma festa corporativa, ela é uma fotografia de informação. Ou seja, eu estou preso ao ato de informar, ao ato de comunicar o que está acontecendo naquela fotografia, o que está acontecendo naquele momento. Então eu tenho uma obrigação de passar uma informação através da minha foto. Eu tenho o objetivo de agradar aos destinatários. Pô, se o cara que me contratou não gostou da fotografia que eu fiz, ele não vai me indicar para mais ninguém, ele vai ficar bravo comigo, ele vai reclamar, ele vai pedir o dinheiro de volta. Ou seja, eu tenho o objetivo de agradar ao meu destinatário, não tem como. Se você está trabalhando profissionalmente com fotografia, você tem esse objetivo. A fotografia é uma obrigação profissional. Você está lá obrigado, você está lá para prestar um serviço profissional para alguém que te contratou. A fotografia retrata um objeto de interesse, ou seja, fotografando produto, seja fotografando pessoas, seja fotografando um evento. Eu tenho um objeto de interesse nessa minha fotografia. E eu tenho também a obrigação de fazer uma fotografia de leitura fácil. Não adianta nada eu encher a minha fotografia de coisas, eu encher a minha fotografia de referências, fazer umas luzes malucas, se ela não for uma fotografia de fácil leitura. As pessoas têm que perder tempo para entender o que está acontecendo ali. Então isso não é o objetivo da fotografia funcional. Ao contrário de tudo isso, a gente tem a fotografia autoral, onde o fotógrafo exprime o que lhe interessa, o que ele acha que é belo. Olha só, eu não tenho interesse de agradar ninguém. É uma fotografia extremamente egoísta. Eu tenho interesse de agradar a mim mesmo. Não há preocupação em informar, e sim em formar. Olha só, eu posso passar ideias, eu posso passar situações que não necessariamente precisam ser de fácil leitura. E não passar uma informação em si, passar um sentimento, passar uma contestação, passar alguma coisa que te instiga e você quer que as pessoas também pensem nisso. Não existe interesse em agradar ao observador. O observador não é um objetivo seu. Você faz
tudo bem, todo mundo quer que tenha a validação externa, mas não é um interesse intrínseco que você agrade ao observador. Às vezes o seu objetivo seja desagradar ao observador, né? O fotógrafo autoral pensa em arte. Olha, eu tenho usar a minha fotografia como suporte para um pensamento artístico. Olha só, eu tenho essa preocupação em fazer algo de cunho artístico, que é uma coisa que vai ser uma assinatura da minha imagem. A fotografia é um objeto que tem vida própria. Ela não está ali como parte de alguma coisa, ela não está ali como apenas informar, ela não é estéril, ela tem vida. Em uma foto só, eu posso construir uma situação onde eu passe uma história inteira, onde eu passo uma informação muito pesada, onde eu passo uma informação muito complexa. Então, tudo isso, eu não tenho todas aquelas obrigações que eu tinha lá na fotografia funcional. A minha fotografia autoral é uma coisa muito mais egoísta. Quando eu falo egoísta, não é tipo, dane-se os outros. Não, eu tô lá pra me agradar primeiro. Eu tô lá pra usar a fotografia como fonte de informação da minha parte. Então, a única obrigação que eu tenho é satisfazer todo esse meu desejo de passar uma história, de passar um pensamento, de passar uma situação, de passar uma indagação através daquela imagem. Não necessariamente eu estou me importando em agradar quem está observando. Não. Às vezes o meu objetivo é até desagradar quem está olhando para a minha foto. Se estamos falando de um autor, então esse autor deve estar na foto. Não basta apertar o botão. Refiro-me a desenvolver uma linguagem pessoal coesa, consistente, expressiva, que revele, através das imagens, o autor por trás delas. Olha só, falando parece muito fácil, mas não é fácil, não mesmo. Chegar nesse ponto, chegar nesse naipe é uma das coisas mais difíceis dentro da fotografia mais artística, dentro dessa fotografia autoral. Cada fotógrafo possui seu olhar, suas preferências, seus vícios, suas fases, sua marca registrada. Pensa aí comigo, fotógrafo, você que está ouvindo esse podcast agora. Qual é a sua marca registrada? Você já pensou nisso? O que te define como fotógrafo? Eu aconselho você a perguntar isso pro seu melhor amigo. A perguntar isso para aquela pessoa que acompanha a sua carreira fotográfica. A perguntar isso para aquela pessoa que tá sempre junto com você e você sempre conversa de fotografia com ela, ou então você sempre mostra suas fotos para ela primeiro. Pô, todo mundo tem aquele melhor amigo, né? No meu caso, o meu melhor amigo é minha esposa. A minha esposa que vê todas as minhas fotos, é com ela que eu travo diálogos absurdos quando eu entro em crise fotográfica, e é ela que sempre me dá uma luz no fim do túnel de todas as minhas indagações. Então eu pergunto pra você, fotógrafo, veja com esse seu amigo, pergunte pra ele, pergunte assim pra ele: olha só, se você precisasse definir a minha produção fotográfica, como você a definiria? Talvez você goste e talvez você não goste da resposta, mas o mais importante é que esse seu amigo seja honesto com você. A partir disso, cara, ou você vai ficar feliz ou você vai ficar deprimido, e a partir daí que você vai começar a determinar o seu caminho dentro da fotografia. Uma coisa que pode agregar mais elementos à sua fotografia autoral, que vai agregar mais elementos para sua fotografia autoral, é o ensaio fotográfico. Pô, o ensaio fotográfico é uma coisa muito simples, e quem me ensinou isso foi o Iatan Canabrava, nos 3 workshops que eu assisti dele aqui em Presidente Prudente, tá? O ensaio fotográfico é um conjunto de fotos que vai contar uma história, e ele tem duas coisas: ele tem unidade formal e ele tem uma unidade temática. Pô, o que são essas duas coisas? A unidade formal... Não, vou começar ao contrário. A unidade temática é a história que você está contando. Você define um tema para a sua história, você define algo de interesse, não precisa... Pode ser alguma coisa de interesse global, né? Vamos fazer um ensaio fotográfico denunciando descaso para com o meio ambiente do município onde você mora. Pô, olha só, você tem aí um tema, você tem uma unidade temática, e todas as fotos vão girar em torno desta unidade temática. Ou você pode simplesmente... Pô, tem aqui uma comunidade de ciganos na minha cidade. Você pode ir lá e definir que o tema do seu ensaio fotográfico seja a vida desses ciganos, seja o cotidiano deles, sabe? Você viver um tempo com eles e registrar essas coisas. É um conteúdo etnográfico, pode ser cigano, índio, qualquer grupo étnico, né, que você tenha separado, você pode montar um projeto fotográfico baseado nisso. Ou seja, você tem uma unidade formal, você tem uma unidade temática, você tem um conjunto de fotos que conta uma história
Olha só que bacana. Então isso que é unidade temática. Você não é uma mistureba maluca, são fotos que vão contar uma história de algum tema que você decidiu. Então você já tem a sua unidade temática. Pô, que é o mais difícil, né? Você pensa, vamos definir uma unidade temática, vamos definir um tema para o ensaio fotográfico. Pô, isso é complicado. Porque eu chegar pra você e falar, escolhe aí um tema para o ensaio fotográfico, você vai ficar batendo a cabeça na parede e às vezes você não vai achar nada. Porque muitas vezes não, 100% das vezes, o tema do ensaio fotográfico surge de repente pra você. Surge de uma indagação. Você tá passando na rua, você vê aquele monte de cigano lá parado dentro de uma tenda ou dentro de um carro, e você pensa, pô, ciganos, nunca tinha prestado atenção nisso, como que deve ser a vida desse pessoal aqui na cidade? Pronto, surge o tema. Normalmente o tema dos ensaios fotográficos são indagações, são ansiedades, são coisas que incomodam o fotógrafo. E esses temas nascem dessas ansiedades. Você não fica sentado na mesa da cozinha ou deitado na cama no quarto pensando, pô, eu preciso montar um ensaio fotográfico, Não, normalmente eles surgem e eles que te escolhem, né? Eles batem em você e falam, olha, eu tô aqui, eu sou o tema para o seu próximo ensaio fotográfico. Normalmente acontece desse jeito. E a gente tem a unidade formal. A unidade formal é como eu vou... qual é a forma da foto, como que é o conjunto formal dessas fotos que eu vou contar essa história. Por exemplo, olha, eu decidi que todas as fotos do ensaio de ciganos vão ser feitos em colorido, para exaltar as cores. Ou então, para deixar bem maluco mesmo, eu vou fazer um ensaio fotográfico de uma coisa que é muito colorida, mas tudo em PB, tudo em preto e branco, que é pra chocar, né? Que é pra deixar uma coisa, que é pra fazer uma coisa diferente, ao contrário do que todo mundo iria fazer e acharia o normal. Ou seja, eu já decidi que um dos quesitos da minha unidade formal, da forma do meu ensaio, é ser em PB. Aí eu posso decidir também que um segundo ponto de unidade formal é que serão todas fotos tamanho 20x30. Olha que bacana, eu já tenho dois quesitos da minha unidade formal. É tudo PB e tudo 20x30. E um terceiro ponto, que é pra deixar a coisa mais maluca ainda, é que eu decidi que todas as fotos vão ser feitas com uma grande angular de 18mm. Todas as fotos desse ensaio fotográfico serão feitas com uma grande angular 18mm com a sua distorção característica. Olha só, quem vê essas fotos, quem vê o conjunto dessas fotos, que você mostra o conjunto dessas fotos, o cérebro dessa pessoa vai perceber que todas elas fazem parte do mesmo trabalho, que todas elas fazem parte da mesma história que você está contando, porque além da história igual, né, além da sua unidade temática, você também tem uma unidade estética formal ali. Ou seja, olha, todas as fotos do mesmo tamanho, todas as fotos em PB, todas as fotos com a mesma distorção característica de uma lente grande angular. Você prendeu, você enxugou o seu ensaio fotográfico. Você fez com que ele tivesse unidade. Você fez que o observador olhasse aquilo e reconhecesse como uma coisa única, como uma história, como uma mesma narrativa. E isso é muito importante para que o ensaio fotográfico seja eficiente, para que ele chame a atenção das pessoas, para que ele consiga contar a história dele de uma maneira mais eficiente possível. Já pensou que loucura? Olha, aqui eu tenho foto 20x30, eu tenho foto 10x15, eu tenho foto 15x21, eu tenho foto 13x18, eu tenho foto que é colorida, eu tenho foto que é preto e branco, eu tenho foto que é sépia, eu tenho foto de baixo contraste, eu tenho foto de alto contraste. Ou seja, olha que samba do crioulo doido. Tudo misturado, tudo perdido. Então, o observador demora mais tempo para perceber que todas aquelas imagens que estão ali em cima da mesa contam a mesma história. Ele leva tempo para perceber que elas fazem parte da mesma unidade, que elas fazem parte do mesmo projeto. E o legal do ensaio fotográfico é que ele consiga comunicar tudo isso sem a necessidade de você escrever algum texto junto com as fotos e sem a necessidade de você estar lá para explicar para a pessoa o que está acontecendo ali. A foto, o ensaio fotográfico em si é a fonte de comunicação. As fotos em si são a fonte de comunicação. E isso que é o legal, porque se você não tá lá explicando e se você não tá lá escrevendo junto das fotos o que tá acontecendo, tudo aquilo pode ter 1 milhão de interpretações diferentes. Cada pessoa que chega lá vê alguns símbolos, entende esses símbolos, coloca símbolos que estão na mente dele e as interpretações dessas pessoas em relação àquele seu trabalho fotográfico são interpretações totalmente díspares, ou seja, às vezes alguns vão ter a mesma interpretação que você, eles vão entender aquilo que você viu, aquilo que você quis passar, outros vão entender outras coisas e alguns não vão entender nada. Isso acontece também. Alguns não vão entender nada. Então você tem que estar preparado para isso daí acontecer também. E eu acho que o lance do ensaio, a maravilha do ensaio fotográfico é isso.
Você poder comunicar o seu ponto de vista e às vezes as pessoas terem pontos de vista completamente diferentes de você e mesmo assim estarem certas. Eu já tive ensaios fotográficos que eu fiz que na hora da exposição alguém chegou do meu lado e falou: nossa, mas essas fotos todas juntas me mostraram isso. E eu pensei: caraca, mano, eu não pensei nisso quando eu fotografei, mas você falando agora, eu concordo plenamente com você. Ou seja, a gente também não é dono da verdade, a gente também não é mestres, né, da interpretação da fotografia, e às vezes alguém que tá lá de fora pode te ensinar mais do que você quis ensinar e você aprender mais do que você necessariamente achou que iria aprender com aquilo. Eu tenho alguns ensaios fotográficos que são ternos, né? Eu acho que todo ensaio fotográfico precisa passar por um planejamento. Eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer alguma coisa sem planejamento. Então, meus ensaios fotográficos eu planejo igual se fosse todo mundo aí que já fez faculdade ou um curso técnico, né? E teve que passar ali pela aula de TCC. Lembra lá da organização do trabalho científico? Tem que ter lá uma introdução, tem que ter uma justificativa, tem que ter objetivos, tem que ter metodologia. E o ensaio fotográfico é isso também. Eu não consigo construir um ensaio fotográfico sem ter todos esses pormenores, sem ter esse planejamento. Olha só, eu tenho alguns ensaios fotográficos que, inclusive, no planejamento você pode colocar a duração desse ensaio fotográfico. Olha, eu vou me ater a esse tema por 2, 3 anos. Não existe ensaio fotográfico rápido. Pelo menos não esses que você quer construir uma visão, que você quer construir uma coisa mais duradoura. Mas existem ensaios rápidos, por que não? Olha só, você que é fotógrafo de casamento, você que é fotógrafo profissional, o seu casamento que você está fotografando em um dia pode ser o seu ensaio fotográfico. Afinal de contas, você está contando uma história. Você precisa ter uma unidade, você já tem uma unidade temática, que é a história daquele casamento, que é a história daquele dia de casamento, e você pode colocar nisso tudo uma unidade formal. Olha, eu vou fazer com que todas as fotos, ao estarem juntas, contem a mesma história. Olha que bacana. Então, o ensaio fotográfico, a gente pode colocar duração. Ele pode ser um dia ou pode ser 10 anos. Ou ele pode não ter fim, que é o caso desse primeiro ensaio fotográfico que eu vou falar pra vocês. Eu tenho um ensaio fotográfico chamado Estradas de Ferro, que ele começou há uns 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, quando eu tava na faculdade de Geografia, aqui em Presidente Prudente. Eu me apaixonei pela estação de trem aqui da cidade, fiquei muito impressionado como as mudanças econômicas, como as mudanças geográficas transformam um lugar que era de suma importância para a existência do município em um lugar que hoje era marginalizado, é um lugar que está abandonado, é um lugar onde as pessoas vão lá para consumir drogas. E eu comecei a perceber que essa é uma realidade que se repete em quase todas as estações de trem aqui da região, né, da Alta Sorocabana. Então eu coloquei um ensaio fotográfico que a unidade formal dele é que todas as fotos são feitas com 50mm, com uma lente de 50mm, e todas as fotos são em preto e branco. E a minha unidade temática é o abandono ou não das estações de trem da Estrada Alta Sorocabana. Então, o meu trabalho como professor de geografia é até interessante, que eu gosto de visitar as estações de trem de todas as cidades que eu vou para ministrar workshops. A primeira vez que eu fiz uma exposição desse projeto Estradas de Ferro foi no Salão do Livro em Presidente Prudente há 4 anos atrás. Foi muito bacana, a gente fez uns quadros 30-45, com moldura, vidro, foi muito legal. Todos os quadros foram vendidos depois e fiquei feliz que todos eles foram vendidos, eu achei muito bacana. Um outro ensaio fotográfico que eu tenho muito orgulho dele é o Espírito na Pele. O Espírito na Pele surgiu de uma necessidade e uma curiosidade. A minha necessidade olha, eu trabalho com nu artístico, eu trabalho com fotografia sensual, e é o tipo de fotografia que a gente não pode mostrar, porque o cliente às vezes não autoriza. Querendo ou não, a gente mora no interior do estado, ainda rola muito preconceito para com esse tipo de fotografia. Então eu criei o Espírito na Pele, que era uma necessidade de mostrar as fotos de nu artístico que eu faço, de ter, né, um feedback das pessoas sobre o trabalho que eu estava fazendo. E a curiosidade era, eu sempre gostei muito de pessoas que trabalhavam com projeção em cima do corpo. O que é isso? A gente vai lá, compra um projetor multimídia, né, popularmente aqui conhecido na região como data show, faz algumas e projeta algumas imagens em cima de pessoas, né? E a gente fotografa essa interação entre a imagem projetada e a pessoa que tá lá nua, né? Mas eu pensei, mas muita gente já trabalhou com projeção. Normalmente as pessoas escolhem formas geométricas muito loucas para projetar em cima das pessoas
nuas. Eu acho muito bacana, acho muito legal, mas eu queria algum diferenciamento. Então o que eu pensei? Olha, antes do ensaio fotográfico, eu vou conversar com a pessoa que vai ser fotografada, com a mulher que vai ser fotografada, né? Eu trabalho basicamente com nu artístico feminino. Já fiz masculino, mas basicamente feminino. Então, eu converso com essa pessoa antes e as fotos que eu vou projetar no corpo dela são fotos que eu vou fazer especialmente para essa pessoa através da minha interpretação da sua personalidade. Olha só que bacana. Então, eu já criei uma unidade temática em cima, uma unidade temática mais embasada com a minha unidade formal. Por exemplo, eu tive uma modelo, não vou citar nomes aqui, claro, né? Eu tive uma modelo que eu gostei muito da personalidade dela. Foi uma pessoa assim que me... Sabe aquela pessoa que a presença dela causa coisas boas pra você? Então, essa pessoa, eu procurei uma horta de plantas medicinais pra fotografar. Então, fiz várias fotos macro e close-up de plantas medicinais e foi isso que eu projetei no corpo da pessoa. Ao contrário, conheci mulheres bem amargas, mulheres tristes, que foram sofridas, mulheres que têm uma personalidade muito forte, uma personalidade triste, né? Então eu fui lá e fotografei prédios abandonados, né? Paredes de tijolo, montes de pedrinhas e projetei no corpo dela. Então vocês já entenderam mais ou menos qual que era a minha unidade temática na minha unidade formal. Então essas pessoas iam lá numa sala, tinha uma parede branca, ficavam lá na frente da parede, eu projetava essas fotos na pessoa e fotografava com uma lente 50mm. Pô, o Espírito na Pele foi muito bacana, foi recompensador pra mim e foi o primeiro ensaio fotográfico que eu mandei para o Mapa Cultural Paulista, né, que é um grande concurso de arte que a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo promove. A última versão não teve, né, por conta de problemas financeiros da Secretaria, esperamos que volte, e ele é composto de 3 fases, a fase municipal, então os artistas do município se reúnem, entregam os trabalhos e uma comissão julgadora tira 2, que vai para uma fase regional, que também acontece, tem um julgamento e sai 2 para a fase estadual, que é a finalíssima, que acontece lá no estado. O Espírito na Pele passou pela fase municipal, passou pela fase regional e foi para São Paulo na final. A gente não ficou entre os 3 primeiros, mas o fato de estar lá, participou da exposição, que ficou lá um mês, entrou no catálogo, né? Saiu um catálogo com todas as fotos do concurso. Eu recebi um DVD com palestras e um vídeo da mostra de arte. Cara, isso foi um orgulho pra mim, foi uma coisa tão louca que nem liguei de não ter ganhado. Só o fato de estar lá junto com a galera já foi o máximo. E o último ensaio que eu acho bacana que eu fiz, o último ensaio assim que foi revigorante pra mim, foi o Mulheres em Negro e Branco, cara. Isso foi muito legal. Começou como um ensaio fotográfico em comemoração ao Dia da Abolição, em Dia da Consciência Negra, né? Um ensaio fotográfico. Eu gosto muito de fazer sessões fotográficas relativas a datas comemorativas. Eu gosto de fazer uma sessão fotográfica de Natal, de Páscoa, Dia da Independência. Então eu comecei a fazer isso com o Dia da Consciência Negra. Foi uma mulher, eu fiz no final, cara, eu pensei, olha, eu quero fazer um retrato seu. Tinha lá uma luz específica, tinha lá uma pose específica que eu vinha pensando. Eu adorei aquele retrato, eu pensei, cara, por que eu não transformo isso num grande projeto de retrato de mulheres negras, utilizando sempre a mesma luz, sempre a mesma lente e a mesma pose de todas as pessoas. Foi aí que nasceu o Mulheres em Negro e Branco. Foi exposição no começo de 2017, ali no Matarazzo, no Centro Cultural Matarazzo, em Presidente Prudente, e eu fiquei 3 anos fotografando mulheres para esse projeto. Foi uma coisa espetacular, mesmo a gente utilizando a mesma luz, que era um flash attack com sombrinha da esquerda para a direita na pessoa, mesmo utilizando a mesma lente, a Canon 85mm f1.8, e sempre a mesma pose, né, que é aquela pose de retrato, até como meio busto, né, busto mesmo, né, meio busto da pessoa. Cada pessoa fotografada gerou uma interpretação diferente de tudo aquilo, cada uma deu a sua personalidade para o retrato, embora o retrato seja a mesma metodologia, a mesma pose, você percebe que cada foto é diferente por conta da personalidade de cada pessoa. Isso foi muito legal, isso foi muito recompensador, e são aí os 3 ensaios fotográficos que eu mais gosto de mostrar, que eu mais gosto de passar para as pessoas. E por fim, olha só, a gente tem a fotografia fine art. Pô, fine art é um tema complicado. Por quê?
porque a gente tem algumas confusões aí quando a gente fala de fine art. O fine art é popularmente conhecido como um processo de impressão. Isso mesmo, a gente tem lá as gráficas fine art, papéis de impressão fine art, enquadramentos fine art. O que isso quer dizer? Um mercado voltado para pessoas que compram fotos, seja para mercado de decoração ou seja para colecionadores. Então, a gente imprime lá as fotos num papel especial, com pH controlado, ele é colocado numa armação de acrílico, linda, maravilhosa, e é vendido por um preço exorbitante. Fotógrafos famosos, fotógrafos que estão aí dentro do mercado de fotos para decoração de mansões, decoração de grandes empreendimentos imobiliários, né? Então isso é um mercado fine art. Mercado fine art de impressão de fotos. Porém, nos últimos anos, a gente tem tido uma outra interpretação do que seria o tal do fine art. Principalmente com a publicação do livro Fotografia Fine Art da Dani Bittencourt. Olha só, a Dani Bittencourt lançou esse livro pela iFoto Editora. É um livro que mostra uma concepção diferente do que seria o fine art. O fine art seria uma fotografia artística, tá? Onde você pode passar pode passar um sentimento, pode passar uma ideia, pode passar um questionamento através de uma única imagem muito bem produzida. E não existe limites ali entre a foto e os efeitos que você pode dar através da manipulação digital. Se você pegar aí as fotos da Dani Bittencourt, vou deixar um link no post também, você vai ver que tem muita intervenção digital, tem muita manipulação digital, tem muita arte gráfica digital, né? O livro é baratinho, você pode comprar aí na iFoto Editora, mas eu digo pra vocês, esse é um conceito novo dentro da fotografia. Esse fine art como fotografia artística, isso é um conceito novo. Tem a própria conceitualização que a Bittencourt usa no livro dela, ela deixa claro que ela ainda está construindo a conceitualização do que seria a fotografia fine art, mas o livro te leva para caminhos nunca antes navegados, né? Ele traz algumas questões, traz algumas coisas bem interessantes sobre... Você nem precisa chamar isso de fine art, você pode chamar de fotografia artística. Te traz alguns questionamentos da fotografia artística e mostra um pouco do processo de construção da fotografia fine art da autora, que é muito interessante. Então, uma única foto possui ali uma quantidade absurda de pensamentos, de interações, né? Então, o que você pode ter? Você pode ter esse fine art da fotografia mais artística e você pode ter esse mercado fine art de fotos para decoração, de fotos para colecionadores. Existe a gente consegue, né, entrar nesse mercado de fotografia de decoradores, de decoração, desde que você tenha ali paciência, persistência e você consiga chegar até nas pessoas certas que meio que dominam esse mercado. E o que a gente tem que começar? O que a gente precisa para ter tudo isso para colocar essa nova ideia, essa nova perspectiva na prática? Você tem que ser objeto, você tem que ser o seu tema, você tem que decidir qual a questão que te atormenta e você quer resolver ela com o seu ensaio fotográfico, com a sua fotografia fine art, né? Você tem que ter a noção de que o seu ensaio fotográfico vai ser um meio de comunicação, que ele nasce de uma necessidade de expressão de crenças e opiniões e que a razão principal da sua existência não é comercial. Olha, eu não vi ninguém, óbvio, né? Depois que o ensaio fotográfico tá pronto, você pode tentar comercializar ele para revistas de arte, você pode tentar comercializar ele para sites de notícia, dependendo de qual foi o foco da sua fotografia, mas normalmente ele não nasce como, eu vou fazer isso aqui porque vai dar dinheiro pra mim. Não, necessariamente ele nasce das suas necessidades de dar resposta pra alguma coisa ou de desenvolver um tema que seria bacana. Por isso que a gente fala que a razão principal da existência dele, do ensaio fotográfico, da fotografia fine art, ele não é comercial, mas nada impede que ele seja comercializado depois. E você tem que ter o seu projeto, com objetivo, justificativa, metodologia, duração, e qual vai ser a finalização do projeto. Olha, isso aqui vai virar uma exposição, isso aqui vai virar um livro, isso aqui vai ser uma instalação artística, ou isso aqui vai ser só arte digital para mim postar no meu site, fazer um projeto específico no meu site para esse tipo de imagem. Olha só, é importante para você não se perder, para não desistir no meio do caminho, para que o projeto não fique gigantesco, né? É importante para que você não se perca. Por isso que eu falo que tem que ter esse projeto. E só para finalizar, uma frase do Henri Cartier-Bresson, que de todos os meios de expressão, a fotografia é o único que fixa para sempre o instante preciso
preciso e transitório. Olha só que bacana essa frase do Henri Cartier-Bresson. Muito bacana, muito 10, adoro ela. Uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente quando a gente trabalha com ensaio fotográfico, quando a gente trabalha com fotografia fine art, se a gente vai envolver pessoas, se a gente vai envolver grupos étnicos, se a gente vai envolver situações onde nós temos pessoas envolvidas, a gente sempre tem que trabalhar com ética para com essas pessoas. Conheço muito fotógrafo aí que explora grupos étnicos, que explora situações onde temos aí grupos de pessoas envolvidas, às vezes até em situações de risco, que a única coisa que ele quer é tirar a sua fotografia, ter os seus prêmios, ter a sua exposição, ganhar reconhecimento pelo trabalho, mas as pessoas que estão envolvidas, as pessoas que foram lá, a matéria-prima desse ensaio fotográfico deles, são sempre esquecidas, elas nunca têm nada de retorno. Eu acho que é importante ter alguma coisa de retorno para essas pessoas. O próprio fato de ser lá uma denúncia de alguma situação para um grupo de pessoas já é um retorno para essa comunidade, mas a gente sempre tem que trabalhar com ética, isso é muito importante. Bem, gente, esse foi o papo de hoje, foi rapidinho, olha só, resumi para vocês uma aula de 12 horas em 1 hora, um pouco mais de 1 hora. Então, se você ficou interessado pelo assunto, se você quer ver muitas imagens, se você quer entrar nesse mundo do ensaio fotográfico e você mora aqui na região, vamos estar lá em junho, na cidade de Teodoro Sampaio. É um curso gratuito para 20 pessoas. O único empecilho é que você tem que ser maior de 16 anos, né? Que é a data, que é a idade limite ali do pessoal para os cursos da Oficina Cultural. E você pode vir lá, que é gratuito, a gente se encontra e a gente vai tirar muita foto, a gente vai discutir muito sobre esse tema. Lembrando que qualquer dúvida, sugestão, puxão de orelha, ou simplesmente dar um oi pra gente, é só mandar um e-mail para gilsonlorente@gmail.com e a gente responde, e se for necessário a gente lê o e-mail aqui e a gente responde pra todo mundo a sua questão. Beleza, gente? Um abração pra vocês e até o próximo Sons da Gruta. Thank you.